Bom, vamos ver agora a primeira proposição do livro 1 dos elementos, né? Então ela é bem simples, a ideia é que, dado um segmento AB, né, que a gente vai chamar de C, a ideia é construir um triângulo equilátero sobre esse segmento, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, a ideia é primeiro você traça um círculo K1 com centro em A e passando em B. Eu posso fazer isso pelo postulado 3. Então, uma demonstração funciona assim, né? A gente vai é, enunciando uma série de fatos e dando a justificativa por que a gente está afirmando esse fato, né? Então, uma demonstração é uma sequência de afirmações justificadas, né, logicamente, e cada justificativa pode envolver os postulados ou proposições já demonstradas anteriormente. Então, por que a gente pode criar esse círculo K1? Porque o postulado 3 afirma que sempre é possível fazer isso. Dados os dois pontos, né, traçar o círculo de centro em A passando em B. Bom, nós podemos fazer a mesma coisa e criar um círculo com centro em B e passando em A. Então isso é o postulado 3 também permite fazer isso e construir o círculo K2. Bom, e agora, né? A gente pode, eu estou aqui criando o ponto C, que é a interseção desses dois círculos. E aí a gente pode fazer uma seguinte pergunta, né? Em qual dos postulados dos elementos se afirma que é possível obter a interseção de círculos, né? Em nenhum. Então esse é um primeiro deslize, digamos assim, de Euclides, né? Logo na primeira proposição do livro 1. Ou seja, não existe uma justificativa em termos de postulados para a existência dessa interseção, né? E na verdade poderia acontecer do círculo, quer dizer, na verdade dois círculos se intersectam em dois pontos, né? Poderia a interseção ser aqui também, né? Então, isso é um ponto que desde a antiguidade já era conhecido, né? Que, como eu falei, alguns fatos que Euclides usa não possuem uma justificativa, né, em termos dos postulados. Ele, na verdade, está se baseando na figura. Então, eu estou colocando aqui uma justificativa, entre aspas, né, seria pela figura. Então, um trabalho, o trabalho que os matemáticos tiveram nos séculos posteriores foi justamente corrigir esses pontos onde certas suposições são feitas que não são baseadas nem nos postulados nem em proposições provadas anteriormente. Tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Mas a gente vai ver que, na verdade, isso acontece apenas nas primeiras proposições. E depois, é, a ocorrência desses deslizes diminui, né? Tá, então, vamos admitir aqui que, pela figura, esses dois círculos se intersectem no ponto C. Então, o que é que a gente pode concluir agora, né? Bom, eu posso traçar o segmento AC, pelo postulado 1, vou chamá-lo de B, e posso traçar o segmento BC, que eu vou chamar de A, também pelo postulado 1. E agora? Bom, agora nós temos que B e C são raios, né, do mesmo círculo. Então, por definição de círculos, eles são iguais. B igual a C. Da mesma forma, A igual a C, pela definição de círculo, né? Se são dois raios do mesmo círculo, eles têm que ser iguais. E aqui é um outro ponto que a gente está falando, né? Que a gente vai comentar mais para frente, que Euclides fala de igual, né? Duas figuras são iguais, dois ângulos são iguais, dois segmentos são iguais. Só que hoje em dia a gente prefere dizer que esses objetos são congruentes, ou seja, eles têm as mesmas medidas. E ele fala em igualdade, né? Então é uma diferença sutil, mas depois, aos poucos, a gente vai explicar por que modernamente a gente prefere falar em congruência e não em igualdade. Bom, mas voltando aqui,
a nomenclatura do Euclides, a gente pode afirmar que B é igual a C e A é igual a C. O segmento B é igual ao segmento C e o segmento A é igual ao segmento C, porque são raios do mesmo círculo. Mas para finalizar o argumento, o que a gente precisa, né? Usar aqui a noção comum 1. Se duas coisas são iguais a uma terceira, elas são iguais entre si. Então a gente está usando esse fato 7 e a noção comum 1 para estabelecer a igualdade de A e B. Mas como A é igual a B e a gente já sabia que A era igual a C e B igual a C, na verdade todos esses segmentos são iguais e esse triângulo ABC é um triângulo equilátero. Tá? Então, essa é a primeira proposição do livro 1. Né? Tem outras críticas que a gente pode fazer aqui, mas basicamente o problema maior é por que esse ponto C, a interseção dos dois círculos, existe. Né? Na verdade, é bem fácil dar um exemplo de uma geometria, né? Onde esses círculos, nessa situação, não necessariamente se intersectam. Por exemplo, se você pensar que se a gente trabalhar na geometria analítica, né? Onde as coordenadas são sempre inteiras, ou melhor, são sempre racionais, né? Então, se a gente for tentar calcular a interseção de círculos, pode ser que a interseção, ou esse ponto C, tenha coordenadas irracionais e, portanto, esse ponto não pertença ao plano, né? Então pode acontecer. Então é preciso ter mais cuidado aqui nessas afirmações aqui sobre interseções de círculo. Mas basicamente essa é a ideia. Dado um segmento, a gente construiu um triângulo equilátero sobre ele.